Sentado firmo Florencio esbanja energia. É ele mesmo quem cuida das plantas da casa dele, além de outras atividades. E foi num momento de estresse que seu firmo descobriu que sofre de hipertensão. Eu descobri porque eu tive uma raiva e senti um mal-estar, sabe? Eu tenho uma filha enfermeira, ela achou que fosse, mandou logo eu ir para a farmácia, eu medi a pressão e deu pressão alta, né? Bem, com isso eu fui ao médico e o médico me passou o remédio e estou sempre usando e também nunca tive mais nunca uma alteração. A hipertensão arterial é uma doença perigosa e agride o organismo. Ela atinge o cérebro, os olhos, o coração e os vasos sanguíneos. A pressão alta é fácil de ser diagnosticada por meio de aparelhos como esses, o esfigmo e o estetoscópio. E vários fatores influenciam a alteração da pressão arterial, entre eles o cigarro, o consumo de bebidas alcoólicas, grande consumo de sal, obesidade e o estresse. A hipertensão é silenciosa e os sintomas geralmente aparecem quando a pressão está muito alta. Podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. E se engana quem pensa que a hipertensão só atinge pessoas com idade mais avançada. É o que você confere agora na entrevista do Quadro Saúde. Pois é, vamos falar mais sobre a pressão alta. A gente viu aí alguns dos sintomas. Embora seja uma doença silenciosa, mas ela já vai se manifestando, as pessoas já podem conseguir identificar através desses sintomas, né, doutor Zé Lírio? Perfeitamente. A pressão arterial, na maioria da população, ela não dá sintoma nenhum. Esse aqui é o grande perigo. Por isso, os programas nacionais de controle da pressão arterial visam atingir essa população que não tem sintomas. Porque o paciente que tem sintoma, ele procura o médico naturalmente. Porque esses sintomas que foram citados aqui, dor no peito, dor de cabeça, cansaço fácil, às vezes um pouco de sangramento pela narina, leva o paciente ao médico. Mas o que não tem sintoma, pensa que não tem a doença. E tem uma faixa etária mais suscetível para a manifestação da hipertensão e também prevalente mais em homens ou em mulheres? Existe uma faixa etária que a doença é mais frequente. Após os 40 anos de idade, com o envelhecimento das artérias, a pressão tende a subir um pouco mais. Mas isso não é um padrão que se deva seguir, principalmente um cardiologista que tem uma boa formação. A pressão arterial pode estar alta desde os primeiros anos de vida, porque ela está muito relacionada com o estilo de vida que o paciente tem, com os hábitos alimentares, né? E os excessos que se cometem em qualquer período da vida. A história familiar também contribui. A história familiar é Se fundamental. o pai, a mãe tem hipertensão, a pessoa, o filho também tem tendência a ter. Existe a possibilidade maior de apresentar uma pressão mais alta quem tem na família hipertensos. Doutor Zé Lírio, e o tratamento é complicado ou é fácil? Não, o tratamento pode ser estabelecido logo que se diagnostica o problema. A grande dificuldade é levar o paciente ao profissional habilitado para medir a pressão. A partir daí, tem uma série enorme de medidas que se pode utilizar para fazer o paciente controlar a sua pressão. Começando, como eu sempre digo, mostrando ao paciente que é de interesse dele manter a sua pressão em níveis normais. E aí ajudar com a medicação, com a atividade física, para que ele se beneficie. Doutor Alves diz, minha mãe tem 70 anos, toma remédio para pressão alta, está inchando os pés e tem muito cansaço no peito. O que pode ser? Olha, é difícil dizer à distância exatamente o porquê desses sinais. Mas uma pessoa que tem pouca atividade física tende normalmente a ter edema de extremidades, geralmente no tornozelo, porque o fato de deambular melhora a circulação. Há também algumas medicações que se usam para controle da pressão arterial que faz com que haja um acúmulo de líquido nas extremidades, mas que se pode ajustar essa medicação e esses sinais desaparecem. É muito confortável se tratar a pressão arterial, desde que o paciente queira, receba orientação adequada. Começa aí. Primeiro o paciente tem que desejar ser tratado, participar do seu tratamento. O médico orienta e ele toma a medicação. O Daniel, lá do Novo Horizonte, doutor, dor de cabeça constante pode indicar pressão alta?
geralmente é pressão alta. Então, esse é um sintoma muito frequente em quem tem pressão alta, é a dor de cabeça. Então, se tem dor de cabeça frequente, vai no posto de saúde do seu bairro, conversa com o colega médico que está lá, faz a medida da pressão, que é uma medida simples, e aí ele tem os parâmetros necessários para se cuidar. Bom, a Reneide, tenho 79 anos, tenho bloqueio do ramo direito e esquerdo. Tenho ainda possibilidade de ter pressão alta? Tem sim. Uma coisa não depende da outra. O bloqueio de ramo é uma alteração do mecanismo de condução elétrica do coração. E a pressão arterial é uma resistência que o coração tem em colocar o sangue em circulação. São duas coisas diferentes. O Felipe, essa doença só dá em adultos? O senhor já disse que não, né? Não. Pode se manifestar também na infância. Há tempos atrás, era uma doença que tinha uma maior prevalência em adultos. Mas hoje, com os hábitos alimentares, da forma que nós vemos aqui no Brasil e no mundo, as crianças passam a se alimentar mal desde cedo, não têm atividade física como nós tínhamos no passado, e isso faz com que a pressão tenda a subir desde as baixas idades. O que é considerado pressão alta? A gente tem aqueles parâmetros 11/7, 12/8, aí a partir disso já é considerado alto? A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza uma pressão ideal sendo 12/8. Então, essa é a pressão desejada para todos, 12/8. Pessoas têm tendência a ter hipotensão, é normal? Não, o normal é ter uma pressão estável em torno de 12/8. Certo. Agora, algumas pessoas têm, até geneticamente, uma tendência a ter uma pressão mais baixa, que também é normal, né? Mas desde que ela não tenha sintomatologia, como tontura, né? Que possa levá-la ao desequilíbrio. Só para a gente terminar, aquele aparelhinho de farmácia de medir pressão é eficiente, doutor? Porque tem muita gente que tem pressão alta, toma medicação e fica controlando com aquele aparelhinho. Olha, se você não tem possibilidades, o que é raro hoje, né? De um profissional médico, aquele aparelho pode lhe balizar. Mas essa sua pergunta é muito frequente no consultório. E eu pergunto para o paciente, você já viu algum cardiologista usar aquele aparelho no consultório? E antes dele responder, eu digo, não responda. A resposta é para ele. Tá certo. Doutor Zé Lira, médico cardiologista, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas sobre pressão alta ou hipertensão. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor Zé Lira. Sempre muito ocupado, mas acha um tempinho sempre para vir conversar com a gente aqui no Notícia da Manhã.